Eba, então boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriele, prof de literatura. Vamos para o nosso encontro literário de hoje, então, tá? Sobre parnasianismo. Vamos ver o que foi esse movimento literário, tá? No final do século, que ocorreu simultaneamente com o naturalismo e o realismo, tá? Então, aqui meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, daí vocês podem também baixar o slide, eu deixei disponível para vocês baixarem aqui. E vai também para o Drive, tá? Vocês têm acesso. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos relembrar o que foi o naturalismo, que foi a aula passada, para a gente dar continuidade, então. Então, quais as características do naturalismo que a gente tinha na escrita do naturalismo? A gente tinha uma linguagem mais coloquial, uma escrita com objetividade, tá? Tínhamos verossimilhança, descrições de ambientes e pessoas conforme o real. Eles seguiam o evolucionismo, o cientificismo e o positivismo, tá? E era meio que uma radicalização do realismo. Então era muito, muito, muito real. E os principais autores que a gente tinha aqui no Brasil foram o Aloysio de Azevedo, com os livros que a gente, vocês lembram da última aula? O Mulato, a Casa de Pensão e o Curtiço, que a gente trocou uma ideia legal sobre eles, tá? E também tínhamos o Raul Pompeia com o Ateneu, beleza? Deu uma refrescada na memória sobre o naturalismo? Lembram ou não lembram? Bom, parnasianismo, então, entramos hoje, foi final de século também, começou 1882, tá? E foi até a semana, caiu mesmo na Semana de Arte Moderna lá em 1922. Então foi um movimento que durou bastante tempo, né? E aconteceu simultaneamente com ali o realismo e naturalismo, tá? O contexto histórico que a gente tinha nesse momento era mais ou menos aquele da última aula. O que eu vou falar mais hoje, vocês vão sacar. Tá? Então, o que estava acontecendo aí no mundo? Segunda Revolução Industrial, então estava aí capitalismo bombando a mil. Tivemos o segundo reinado do Dom Pedro II, tá? Ele já estava vazando do Brasil. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro, beleza? Na Europa, a gente tinha a Belle Époque, que era a bela época, em tradução livre, porque francês a gente não sabe perdão. Tá? O que era a bela época? Era mais ou menos a burguesia europeia, tá? Cultuando ali a chiqueza mesmo, a riqueza, a arte pela arte, tá? Tínhamos ali também inovações nesse momento, como o telefone, o telégrafo sem fio, o cinema. Isso era uma coisa que eles cultuavam muito também, era muito chique, era só a burguesia que acessava o cinema. Tínhamos os primeiros automóveis, o avião, a fotografia e os bondes elétricos. Olha ali, eu botei a foto do bondinho ali do Pão de Açúcar, tá? Que foi nessa época que criaram o bondinho do Pão de Açúcar. Então foi um boom na Revolução Industrial, foi o auge do capitalismo nesse momento aí, que surgiu, tá? E a Belle Époque é mais ou menos a vibe do parnasianismo, tá? Arte pela arte, cultuar o que é belo, o que é chique, o que é. Então não tem nenhuma questão social, racial, tá? É mesmo cultuar a poesia pela poesia, beleza? Outra coisa que estava acontecendo aqui no Brasil, então, a abolição da escravatura, tá? Lá em 1888, e a proclamação da República. Vamos então para as nossas características do parnasianismo. Tínhamos então uma reação à poesia romântica, tá? Um contra-romantismo, tá?
nas poesias tínhamos impessoalidade, eles tinham um culto muito forte à forma, então eles seguiam uma métrica, a rima, tá? Todas as poesias tinham esse culto à forma e também um culto à gramática, sabe? A língua... Me fugiu a palavra, gurias. A língua... vocês entenderam, né? Tá? Palavras rebuscadas, isso que eu quero dizer. Palavras rebuscadas eram o que eles usavam. Inclusive, tem uma fofoca aí de que os autores parnasianistas andavam com um dicionário embaixo do braço para, quando vinha a poesia na cabeça, eles poderem consultar o dicionário para ver se estava condizente ali com o que eles queriam dizer. Então, eles tinham esse apreço muito forte ao que era... não preciso da palavra e ela fugiu. Mas ao que era culto, tá? Esse culto à forma, à métrica, o que é a estilística. Então, esse momento, esse movimento, essa escola literária, a gente pode relacionar a estilística, poesia e estilística, tá? Lembrem disso e relacionem bastante. Parnasianismo e estilística, beleza? Tínhamos a utilização de rimas ricas, tá? E palavras raras. Eles usavam do grego, greco-latino, palavras de origem latina também, tá? Então, eles tinham uma admiração pelo clássico, entende? Até aqui eu tinha botado uma foto, peraí. Aqui, ó. Não é aqui. Desculpa aqui. Aqui mesmo. Aqui, ó. O nome parnasianismo vem do Monte Parnaso, tá? Que, na verdade, assim, foi uma revista. Parnasianismo surgiu lá na Europa, na França, em 1860, tá? E tinha uma revista que se chamava Parnaso Contemporânea. E essa revista era inspirada, então, nesse Monte Parnaso aqui, que temos a foto, que era onde viviam as deusas mitológicas. Então, tem um apreço pela antiguidade, tá? Pela antiguidade grega. Então, ali, ó, o lugar mitológico dos poetas, vivendo pela arte e para a poesia. Era bem a ideologia desse movimento. Eles viviam para a arte e para a poesia, pela arte. Se vivia pela arte no Monte Parnaso, tá? Então, parnasianismo vem dessa ideia grega do Monte Parnaso, onde viviam deusas gregas e se vivia pela arte. Olha que bonito e meio burguês, né? Que mais que a gente tinha de característica, então? Eles tinham preferências por estruturas fixas. Sonetos, se trabalhava muito com sonetos, tá? E eles usavam também descrição visual muito detalhada. Também uma herancinha aí do naturalismo. Descritivismo, tá? Mas era uma coisa mais objetiva, mais impessoal, não tanto como no naturalismo, tá? Eles, aqui no parnasianismo, eles descrevem um vaso, sabe? São coisas assim, eles pegavam o celular e diziam, o material, tal, entende? Era mais nesse sentido. Os temas trabalhados no parnasianismo eram antiguidade, então greco-latina, como eu já havia dito, a discussão sobre a própria poesia, então eles cultuavam muito a poesia, a beleza da poesia, tá? Eles cultuavam também a natureza e objetos, como eu tinha falado antes. Tem uma poesia sobre um vaso, duas ou mais sobre vaso, tá? Então eles falavam sobre objetos. Vamos ver então os principais autores. Aqui eu trouxe a foto da tríade parnasiana brasileira, tá? São os principais autores do movimento parnasianista brasileiro,
tá bem? A gente vai ver cada um deles um pedacinho das suas poesias. Mas antes, vamos ver aqui o cara que trouxe o parnasianismo para o Brasil. Foi o Teófilo Dias, com fanfarras, lá em 1882. Foi quando foi o marco de início do parnasianismo no Brasil, tá? Com fanfarras. Ali eu trouxe outras obras deles para vocês, se vocês quiserem dar uma pesquisada ali, só o nomezinho, tá? Flores e Amores, Cantos Tropicais, Lira dos Verdes Anos, tá? E a Comédia dos Deuses. As características, então, do Teófilo, ele seguiu uma poética tradicional, um purismo, um preciosismo vocabular, tá? Todos eles tinham essa tendência de manter o que é preciosismo vocabular, tá? Ele tinha uma tendência também descritivista, trabalhava com muita objetividade, e uma postura antirromântica, tá? Aqui do Teófilo eu não trouxe nenhum trecho para a gente não gastar muito do nosso tempo, porque eu trouxe bastante dos outros autores. Então, o principal autor que a gente tem do parnasianismo brasileiro, que faz parte da tríade, é o Olavo de Bilac, tá? Ele era o príncipe, chamavam ele de príncipe, poeta príncipe, tá? Poeta do parnasianismo. Era o Olavo de Bilac. Espero que vocês conhecem. Então, esse era o príncipezinho do movimento parnasianismo, tá? As obras dele, então, poesias, Via Láctea, que eu trouxe a poesia, Sarças de Fogo, crônicas e novelas, O Caçador de Esmeraldas, são as principais obras, tá? Mas ele tem outras. Quais as características que ele trabalhava nessas obras? Então, cuidado formal do poema, é a característica assim, predominante de todos os autores desse momento. Busca por palavras raras, então, ele pegava lá o dicionário latino, grego, e usava muito isso nas poesias dele. Tinha rimas ricas, uma rigidez das regras, tá? Então ele seguia a métrica e a rima, a risca, tá? Ele tinha temática amorosa. Aqui no Olavo de Bilac aparece o patriotismo, tá? Ele foi o que escreveu aquele hino à bandeira. Ele tinha questões filosóficas também, trabalhava com metapoesia e temática greco-romana, beleza? Vamos ver então um trechinho da poesia do Olavo, esse cara do bigode, tá? Via Láctea. Vamos ler comigo, vocês estão acompanhando, lendo? Me digam, tá? Horas direis, ouvir estrelas. Certo, perdestes o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido no espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálido aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso, em um pranto, ainda os procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversa com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Olha que bonito, né? Amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de entender estrelas. Bonito, muito bonito, tá? Aqui ele faz uma reflexão sobre observar e explica, né, que a gente só entende as coisas quando ama elas. Quando consegue amar, a gente encontra uma admiração genuína, tá bem? Trouxe também outro poema dele, Satânia, aqui é um teor mais amoroso, erótico, tá? Sensual, para não dizer, não é erótico, é sensual, é uma coisa sensualizada, não é erotismo.
tá bem? Vamos ler juntos, que aqui ele vai explicando aos poucos. Vamos percebendo, então, a métrica dele, tá? Nua de pé, solto o cabelo às costas, sorri, na alcova perfumada e quente. Pela janela, com um rio enorme de áureas, onde as tranquilas e impalpáveis profundezas... Desculpa. Vou ler de novo. De áureas ondas tranquilas e impalpáveis profusamente à luz do meio-dia. Entra e se espalha palpitante e viva. Entra, parte-se em feixes rutilantes, aviva as cores das tapeçarias. Doura os espelhos e os cristais inflama. Depois, tremendo, como o arfar desliza. Pelo chão, desenrola-se. E mais leve, como uma vaga e preguiçosa e lenta. Vem-lhe beijar a pequenina ponta do pequenino pé macio e branco. Sobe, singele a perna longamente. Sobe e que volta sensual descreve para abranger todo o quadril. Prossegue. Lambe-lhe o ventre, abraça-lhe a cintura. Morde-lhe os bicos túmidos dos seios. Corre-lhe a espádua, espia-lhe o recôncavo da axila. Acende-lhe o coral da boca. Vamos até o final. E de antes de se perder na escura noite, na densa noite dos cabelos negros, para confusa palpitar diante da luz mais bela dos seus grandes olhos, e aos mornos beijos, as carícias ternas da luz, cerrando levemente os cílios, Satânia, os lábios úmidos em curva, e da boca da púrpura sangrenta, abre um curto sorriso de volúpia. Corre-lhe a flor da pele um calafrio. Todo o seu sangue, alvoroçado, o curso apressa. E os olhos pela fenda estreita, das abaixadas pálpebras radiando, turvos, quebrados, lânguidos, contemplam, fitos no vácuo, uma visão querida, tá? É complicado, a gente passa na quarentena, assim, meio que sem se comunicar, e daí quando a gente vai falar, sai só blé. Mas espero que vocês tenham lido e entendido melhor do que eu tenha falado, tá? Então, o que acontece aqui nesse poema no Satânia? Ele vai descrevendo uma cena, tá? Bem objetivo, tá? De uma luz, de um feixe de luz entrando pela janela e passando pelo corpo da mulher. Ó, não sei se vocês percebem isso ali, ó. Morde-lhe os bicos, quem morde é a luz. A luz encosta no bico, a luz encosta na ponta do dedinho do pé dela. Parece profundo, mas é bem objetivo, tá? E hoje, assim, ó, desisto de falar. Descritivista, tá? Bem bonitinha essa Tânia. Gostaram aí da poesia do Olavo de Bilac? Vamos então para o nosso próximo autor da tríade, o Raimundo Correia, tá? Quais são as obras principais do cara, do bigodinho? Todos tinham bigodinho. A tríade do bigode. Primeiros Sonhos, lá de 1879. Sinfonias, versos e versões, Aleluia, Aleluias e Poesias. São as principais obras dele, tá? Características do Raimundo Correia. Ele usava muito da exaltação da natureza, ele tinha uma perfeição formal, como todos, tá? Perfeição formal na escrita. Então, tinha uma cultura clássica, ele usava de teor filosófico, ele era muito pessimista também, tudo que ele falava era de um tom pessimista, ele não acreditava nas coisas dando certo, era muito... E ele tinha também muita desilusão nas poesias dele, tá? Vamos ver um pedacinho de um poema do cara, As Pombas. É o mais famoso dele, esse aqui. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outras.
mais outra, enfim, dezenas. De pombas vão-se dos pombais, apenas. Raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra os pombais de 9 elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as pernas. Voltam todas em banho e em revoada. Também nos corações onde abotoam os sonhos um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais. Do azul da adolescência as asas soltam. Fogem, mas aos pombais as pombas voltam. E eles aos corações não voltam mais. Ai, que bonito. Viu que bonito, então, essa relação das pombas com os sonhos, né? É uma relação das pombas com os sonhos. Olha ali, os sonhos um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais, tá? No azul da adolescência as asas soltam. Então aqui o que ele está dizendo? Que quando a gente sai da nossa adolescência, a gente solta também dos nossos sonhos, eles mudam, se transformam, e ao coração não voltam mais. Esse aí é o Raimundão Correia, tá? Que viveu de 1859 a 1911. Ok? Estão acompanhando? Tem alguma dúvida? Para a gente poder ir para o nosso terceiro da nossa tríade de escritores. Tem alguma dúvida? Não? Estou indo rápido demais? Hoje estou indo... Obrigada. Então tá. Alberto de Oliveira, que esse aqui era o mais... É o autor mais parnasiano dos três, da tríade parnasiana. Esse é o cara mais parnasiano mesmo, tá? Ele tinha uma escrita bem fria, bem objetiva, ele não queria... Não é que nem lá o Raimundo e o Olavo. Ele era o mais parnasiano, ele era a cara do parnasianismo, tá? Então, como é que ele escrevia, será? Vamos ver. Obras que eram as principais do Alberto de Oliveira. Canções românticas e meridionais, tá? Uma de 1878 e a outra de 1884. Beleza? Características do Alberto de Oliveira. Ele também retratava a natureza, tá? Fazia muito a descrição dos objetos. Esse é o cara que fala do vaso. Ele tem dois poemas, um é o vaso chinês e outro é o grego, que são muito famosos. Vaso grego e vaso chinês. Então, ele vai descrevendo um vaso. Ele trabalhava, então, com uma métrica rígida, respeitava muito a métrica da rima, tá bem? E uma poesia fria e intelectualizada. Então, ele trabalhava com coisas intelectuais. Tinha inspiração nos moldes clássicos. Tem até uma teoria de que o parnasianismo é um neoclássico, porque eles adoravam, né, o que era clássico. A cultura greco-romana é o que eles tinham como referência, tá? E ele era o cara que era líder do movimento parnasiano. Por quê? Porque ele era super parnasianista. E ele tinha uma linguagem super rebuscada também. Vamos ver, então, um trechinho ali do vaso grego que eu trouxe para vocês. Vamos lá. Vocês estão lendo? Tô sentindo que está todo mundo dormindo. Vamos acordar. Vamos acordar. Vaso grego. Esta, de áureos relevos, trabalhada, de divas mãos, brilhando o copo. Um dia, já de aos deuses servir, como cansada. Vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teus, que a suspendia. Então, e ora repleta hora, esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, todas de rocha pétalas colmada. Olha quanta palavra difícil aí que o cara usava.
É uma característica dos parnasianistas. Depois, mas o lavor da taça de mira toca e de ouvido aproximando-a, as bordas finas as de lhe ouvir, canora e doce. Ignota a voz qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anicreonte fosse. Então, assim, ele tem uma poesia muito intelectual, tá? E ele descreve um vaso e usando palavras super rebuscadas. Eu nem sei se eu trouxe outro exemplo dele. Não, aqui eu já trouxe as questões para a gente resolver. Mas ele usa uma linguagem super rebuscada, tá? Usa referências greco-romanas também, como os outros, tá? E tem uma métrica, tá vendo que essa poesia, ela até desenha, assim. Eu acho que seria interessante até a gente fazer uma aula só sobre poesia, para a gente aprender sobre métrica e rima, bem específico, porque demanda um tempo para a gente aprender. E é muito importante vocês saberem, porque às vezes caem em alguns vestibulares. Enem não cobra isso, mas pode cobrar. O parnasianismo não é um movimento muito recorrente no Enem, mas ele já caiu. Inclusive, trouxe uma questão para vocês, tá? Vamos relembrar, então, só para a gente passar para as questões rapidão. O que foi o parnasianismo? Então, foi a arte pela arte. Trabalhavam com o culto à beleza, o culto, a poesia pela poesia. Eles não tinham algo a trazer para reflexão. Eles queriam a beleza em sua forma poética, tá? Ali o exemplo mais forte, então, do parnasianismo é o vaso grego. Ele faz uma análise de um vaso, tá? É o que vocês devem lembrar. Arte pela arte, escrita rebuscada, totalmente detalhada, descritivismo, utilização de rimas super ricas e palavras rebuscadas. Tá? Vamos lá para as questões para a gente resolver com calma. Aqui, Enem. Agora eu vou ter que chamar vocês. Quero saber se vocês estão aí para ler essa questão e responder comigo. Essa questãozinha do Enem, que caiu em 2013. Caiu já no Enem, hein? Ó, Mal Secreto, tá? É uma poesia do Raimundo Correia. E vamos ler e interpretar essa questão, tá? Mal Secreto. Se a cólera que esfuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo o que punge, tudo o que devora o coração, no rosto se estampasse. Se eu pudesse, o espírito que chora, ver através da máscara da face. Quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa. Então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo guardar um altroz, recondito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Esse é o poema aí que o Enem traz do Raimundo de Correia, tá? Vamos ver o que ele pede nessa questão. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que a necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social.
A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. O instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. E a transfiguração da angústia em alegria é um artifício noviço ao convívio social. Qual será a resposta? O que vocês acham? Vamos ler de novo. O mal secreto. Vamos lá, vocês leram? Quero saber se vocês leram. Mal secreto. Vamos pegar aqui um trecho para interpretar. O que pode ser? Se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se espantasse. Se eu pudesse, o espírito que chora, ver atrás da máscara da face. Então ele está tentando ver, está tentando entender as pessoas aqui. Quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então, piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um altroz. Quero saber qual questão vocês acham que pode ser. A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Será que é isso? B. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. C. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. O instinto de solidariedade. Tu acha que é a C? Tu acha que a capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja? Tu achas? Não é, Flávia. Desculpa. Não é a C. A resposta correta é a necessidade de ser socialmente aceito. Leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Ele vai falando assim: se a cólera que espuma e mora, tudo, o coração no rosto se estampasse, se eu pudesse, o espírito que chora ver através da máscara. Então ele quer tirar uma máscara e ele está buscando ali uma aceitação mesmo para entender o que está através dos sentimentos das pessoas, como ele agrada as pessoas. Então, a resposta dessa questão é a letra A, a necessidade de ser socialmente aceito, tá? Leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. E aqui ele vai agindo de uma forma não sincera, tá? Vamos para a nossa outra questão, que é da PUC. Só uma pessoa, só um aluninho está respondendo, eu quero saber por quê. Eu sei que parnasianismo é complicado, gurias. Vamos lá, vamos ler essa questão comigo, eu tô me sentindo solitária. Essa aqui traz um poema do Olavo de Bilac. Olavo Bilac, não D. Que mania que eu tenho de falar D para os sobrenomes. Tá? Esse é um poema que se chama Um Poeta. Olha aí, ele usando a poesia como um tema de suas poesias. É uma característica dos parnasianistas, tá? Vamos para o texto, então, para entender essa questão. Há um poeta. Longe do estéril turbilhão da rua, Benedito escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço, e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, fica mais rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre. E natural o enfeite agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça
da simplicidade, tá? Essa é o trechinho que eles trazem dessa poesia a um poeta, tá bem? O poema, a questão é, o poema de Olavo Bilac evidencia o cuidado com a palavra, próprio do estilo parnasiano, que se associa, ao que se associa, então, esse estilo parnasiano? O cuidado com a palavra, o cuidado com o que se diz, o rebuscamento, tá? Opção A. Calma aí. Pode ser, vamos ver, Juliane. Juliane. Tá. A. Há poetas como Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo. Vamos pensar. Por que não associa esse cuidado com a palavra com Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo, né? Primeiro já vamos pensar no Gonçalves Dias, que era romântico, indianista. Ele tinha cuidado com a palavra, isso associa a eles? Não, né, gente? Não é algo que se associa. Então, a gente já pode descartar. B, a rejeição à cultura clássica. Pelo contrário. Os parnasianistas tinham uma adoração ao que era clássico. Como eu falei, é um neoclássico, tá? Então, eles gostavam de remeter ao clássico, usavam a linguagem greco-latina, buscavam por ela, tinham admiração, tá? Pelo que era clássico. Então, a B também descartamos. C, ao rigor estético e culto à forma. Essa é possível. A Juliane falou que seria essa, foi boa. Ao rigor estético e culto à forma. Essa é possível. Vamos ver a D para ver se essa C aí é a nossa resposta. D, ao sentimentalismo exacerbado. Também não, né? Porque parnasianista era mais frio, eles não tinham muito sentimentalismo, na verdade nenhum sentimentalismo. Eles queriam falar de objetividade, de descrição e da beleza e da poesia. E é isso, nada muito profundo e sentimentalista como os românticos, tá? Nada sentimentalista. Então, a nossa resposta realmente é a C, ao rigor estético e culto à forma. Então, o poema do Olavo de Bilac evidencia o cuidado com a palavra própria do estilo parnasianista, que se associa ao rigor estético e à forma, e o culto à forma, perdão. Isso aí, Juliane, muito bem, acertou. Então, foram essas questões que eu trouxe. Vamos dar uma recapitulada. O que foi o parnasianismo? Vocês têm dúvidas? Tríade do parnasianismo: Olavo de Bilac, Raimundo Correia e Alberto Oliveira. Esses três bigodudos, tá? Que estão aqui na foto. Aqui, os caras, tá? Se ficou alguma dúvida, podem perguntar, vou dar uma relembrada. O parnasianismo ocorre, então, lá em 1860 na França, foi onde começa. No Brasil, 1882, com fanfarras, tá? Com Teófilo Dias, que ele traz esse movimento para o Brasil. Perdura até Semana de Arte Moderna, que é onde cai, que a Semana de Arte Moderna foi exatamente um protesto contra essa literatura aí que era exportada da Europa, porque a gente não tinha uma identidade, e a gente vai ver o modernismo. Semana de Arte Moderna, acontece o modernismo, que é um dos nossos próximas escolas, tá? Depois dessa nós temos o simbolismo e depois entramos já no pré-modernismo. E aí é que cai tudo isso do parnasianismo, de arte pela arte, de ter uma influência muito forte pela arte, pela literatura europeia, tá? Ali na Semana de Arte que começa a acontecer coisas neste país, tá? Se refletir na própria literatura. O que a gente precisa lembrar sobre parnasianismo? Temos culto à forma, preocupação com a estética. Então, parnasianismo, estética, lembrem, estética, arte pela arte, arte por beleza. Quero a arte para admirá-la, tá?
Culto ao que era clássico também, tá? Os temas, eles tinham greco-latino, antiguidade, discussão sobre a própria poesia. Da onde vem o parnasianismo? Lá do Monte Parnaso, de onde? Da Grécia Antiga, lugar mitológico dos poetas. É isso aí. Que também tinha uma revista lá na França, então foi o movimento franco-brasileiro, foi onde mais, assim, foi popular o parnasianismo. Em Portugal não foi tanto, tá? Mas tivemos também autores importantes, mas não foi tanto quanto no Brasil. E na França foi, né, o boom, desde 1860. Então não se esqueçam, parnasianismo, que é Parnaso, culto à forma, à beleza. Relacione estética, estética poética, tá bem? A tríade principal brasileira, Olavo de Bilac, Raimundo Correia. Teófilo Dias foi o que trouxe, mas não é o da tríade dos principais, tá? E o nosso Alberto de Oliveira, que é o líder do movimento parnasianista brasileiro, tá bem? E minha aula de hoje é isso, rapidinha, do parnasianismo, para não ficar muito pesado, porque esse assunto é um pouco cansativo, tá? É muito rebuscadinho, é muito certinho. Tá? E foi isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Sigam o nosso canal no YouTube, tá? Desafio Pré-Universitário Popular, nos sigam no Instagram. Desafio Pré-Vestibular Popular. Temos Twitter também, Desafio Pré, desculpa. O Facebook Desafio Pré-Vestibular Popular também. E temos um grupo no WhatsApp. Obrigada. Eu que agradeço pelo teu tempo, Juliane. Temos um grupo no WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. E é isso por hoje. Por hoje é isso. Espero que tenham apreciado o parnasianismo, tá? Uma boa noite a todos, um bom sextou. Tá bem? Aproveitem a sexta e o final de semana, porque segunda-feira tem mais estudo. E se protejam nesse lockdown. Tá bem? Até a próxima aula sobre simbolismo. O que é o simbolismo? O que será o simbolismo? Fica a dica. Símbolo? Simbologia? Veremos na próxima aula. You are currently the only person in this conference.